Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Ferraz e hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz esta aranha aqui. Algumas pessoas me pediram para ensinar como que eu fiz os pelinhos da aranha, as patinhas peludas, né? E hoje eu vou dar aqui a dica para vocês de como eu faço. É bem mais simples do que vocês imaginam. Então, eu vou fazer essa técnica que eu apliquei aqui nessa aranha, nesse outro desenho aqui, que também tem uma aranha. Ela é menorzinha, mas dá pra gente entender a técnica. Aí eu já deixei uma aqui pronta. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, fiz os pelinhos. E agora eu vou fazer na outra que tem aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou mostrar aqui primeiro de onde é essa ilustração, né, que eu tô fazendo. Essa ilustração é do livro Summer Nights, da Hannah Carlson, tá? Então, vamos lá. Bom, o primeiro passo, pra gente começar a fazer os pelinhos, né, seja de qualquer animal, aranha, gatinho, cachorrinho, ratinhos, é a gente verificar o sentido dos pelos, tá? Então, gente, aqui no caso, deixa eu mostrar aqui na aranha grande. Bom, então aqui no caso, o que eu fiz para saber qual que é o sentido dos pelos? Como todos os meus trabalhos vocês já devem ter percebido, eu sempre procuro referências da vida real, referências na natureza. Então, eu sempre faço uma pequena pesquisa antes para buscar imagens, fotografias mesmo reais, né? Referente àquele elemento que eu quero colorir. Então, aqui nesse caso, eu pesquisei por aranhas no Google mesmo, tá? E aí, com a foto da aranha real, na natureza mesmo, eu consegui observar qual é o sentido dos pelos de cada partezinha do corpo da aranha, tá? Então, aqui no caso, no corpo dela, aqui no bumbumzinho da aranha, eu fui seguindo, fazendo os traços, todos obedecendo o sentido da foto real. Aí aqui nas perninhas, também ela tem os pelos, eles vão sempre assim saindo para fora, né? Então a gente vai sempre seguindo a referência real, né? Do animal como ele é na natureza, que aí vai ficar uma forma assim mais realista de desenho e vai ficar muito mais bonito, mais coerente, né? O seu colorido. Bom, gente, então observamos o sentido dos pelos. Agora a gente vai determinar as cores que a gente vai fazer a aranha. E aí também eu gosto muito de buscar as cores na própria referência da vida real. Nesse caso aqui, eu queria uma aranha assim de cor bem neutra, né? Porque o meu fundo era bem colorido, então eu queria uma aranha de cor bem neutra. Então, eu escolhi os tons de marrom, tá? Marrom, tem um pouco de preto aqui. Agora, nessa daqui, nessa aranha aqui, eu também queria, assim, tons neutros, né? Porém, mais claros, porque o fundo ele é mais escuro. Ele é colorido, mas é mais escuro. Então, aí eu selecionei alguns tons, tá? Geralmente eu vou trabalhar com 2 a 3 tons pra gente fazer aquele joguinho de luz e sombra, pra poder dar volume no seu desenho, ele ficar mais 3D, vamos dizer, né? Fica mais real consequentemente. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês a seleção de cores que eu escolhi para essa aranha aqui desse desenho, mas vocês não precisam seguir necessariamente essas cores que eu escolhi. Como eu falei, vocês escolhem as cores que você quiser. Você procurar na referências no Google, você vai achar aranha de várias cores, né?
E você também não precisa seguir exatamente as cores reais, né? Você pode fazer uma aranha da sua imagem com cores assim que você criar, que você imaginar. Se você quer um desenho assim mais lúdico, né? Mais infantil também. Então, fica aí a critério de vocês, a escolha, à vontade, tá, gente? Não se prendam às cores que eu escolhi e muito menos não se prendam às marcas e o tipo de lápis que eu tô usando, tá, gente? Porque, assim, mais importante do que o material que você tá usando é a forma de usar. Porque aí nada adianta você ter, por exemplo, um Prismacolor se você não sabe como utilizar, você não sabe as técnicas para você fazer o seu colorido. Então, não se prendam ao material. Lógico, um material bom vai te trazer resultados melhores, tá? Mas não se sintam presos e pensem assim, ah, eu não tenho esse lápis, esse material que ela tem, então eu não vou conseguir fazer. Não, se prendam à maneira de fazer, à técnica, tá? Então, vamos lá. Então, gente, as cores, como eu falei para esse desenho aqui, eu queria cores neutras também, porém que tivesse um fundo mais claro, tá? Não queria que elas ficassem muito escuras com um tom muito fechado, porque o fundo já é escuro. Então, eu trabalhei aqui com os lápis Super Soft da Faber-Castell. Então, eu escolhi esses tons aqui da família dos marrons, tá? Então, eu escolhi o ocre queimado 387, escolhi o canela 389 e o marrom 376. E aí, eu trabalhei também com as canetinhas da Stabilo. Então, eu trabalhei com a marrom escura e a preta, tá? Essas aqui são a Fine 04. Se eu não me engano, essa é a mais fininha da linha da Stabilo. E para acabamentos, finalizações e detalhes, usei a caneta Posca, a PC 1MR, 0,7 milímetros, branca. Então, gente, sempre que eu quero fazer algum desenho com pelinhos, eu não vou começar a desenhar os pelinhos em cima do papel branco cru. Eu sempre vou fazer uma base de cor para os pelos. Isso daqui já vai me auxiliar a criar o volume, a definir onde vai ter sombra, onde vai ter luz. Então, eu vou começar aqui pela bundinha da aranha, tá? Então, ela é bem arredondada, eu quero deixar ela com essa aparência como se fosse não um círculo, como se fosse uma esfera, tá? Isso vai trazer mais volume, mais realidade. Então, eu vou definir que as bordas desse círculo vão ser mais escuras e o centro do círculo vai ser mais claro. Então, não sei se vocês se lembram da minha última explicação de luz e sombra. Tudo que eu quero trazer mais para cima, dar mais volume, eu clareio. O que eu quero deixar mais profundo, mais para baixo, eu escureço. Então, por que eu quero clarear o centro? Porque o centro eu quero que ele tenha mais volume, para ela dar essa impressão mais 3D, ela vai ficar exatamente com formato esférico. Então, eu vou começar pelas bordas com esse tom aqui, o canela, 389. Ah, gente, peço já que vocês me perdoem se tiver alguma referência aqui errada, um pouco diferente do lápis de vocês, porque eu cataloguei esses números já bem depois que eu tinha comprado essa caixa de lápis, a minha de 50 cores, e já tinham vários assim fora de posição, da posição original que vem de fábrica. Então foi bem difícil para catalogar eles e então eu acho que é bem provável que tenha alguma cor catalogada errada, tá? Mas é esse tom de marrom aqui, marronzinho médio.
Então, eu vou começar com a mão leve, não precisa colocar muita pressão. Eu quero tons suaves aqui, porque eu tô fazendo apenas um fundo para os pelinhos que vem em cima. Então, eu vou colorir toda a bordinha. Você pode trabalhar aqui com movimentos de vai e vem ou circulares. Aqui veja como você se adapta mais, como o seu lápis também se comporta. E eu gosto de trabalhar aqui com a ponta mais fina. Esse lápis aqui, ele é muito, muito macio para trabalhar. E ele é bem pigmentado, não precisa fazer muita força, que ele já libera bem o pigmento, né, da cor. Ok, então a borda do círculo é a parte que eu quero que esteja mais para baixo, então por isso ela vai ser um pouquinho mais escura, tá? Aqui eu não vou dar tanto contraste nessa definição de luz e sombra, vai ser um contraste sutil. E agora aqui no centro, que eu quero mais claro, pra gente ter mais volume, eu vou usar o ocre queimado. Também pintando da mesma forma, pode ser vai e vem, movimentos circulares, pouca pressão na mão. Eu vou preencher todo esse espaço branco, esse espaço central aqui que faltou, tá? Então, por que que eu escolhi o ocre? Porque como ele tem um fundo amarelado, o amarelo ele tem uma vibração de cor maior, então isso automaticamente me traz mais luminosidade. Não necessariamente eu vou iluminar um ponto, eu preciso utilizar o branco, tá? Posso usar outras cores claras, cores que têm mais vibração de cor, normalmente elas iluminam mais, certo? Ok. Agora, eu vou usar o marrom. E aí, eu vou escurecer um pouquinho aqui na borda, bem pouquinho. Eu vou fazer uma faixa menor do que a que eu fiz com o canela. Então, assim, eu não posso cobrir totalmente o canela, tem que aparecer um pouquinho do canela. Então, gente, esse aqui é só o fundo para os pelinhos, é a preparação, tá? Ok, agora eu já vi qual é o sentido dos pelos, né? Já fiz lá a minha pesquisa, então eu vou começar agora a desenhar esses pelinhos. Aí, como aqui a imagem é menorzinha, eu vou fazer aqui para vocês a parte numa folha, um pouquinho maior para vocês verem como que você vai desenhar o pelo. Bom, então eu fiz aqui um rascunho, mais ou menos parecido ali com o corpinho da aranha. Aqui eu não vou fazer fundo, tá? Para fazer essa demonstração para vocês de uma forma que fique mais visível o desenho dos pelos. Então, o sentido dos pelos que eu observei lá na minha referência, eles seguem esse sentido aqui, ó. Tá? Então, esse é o sentido aqui dos pelos. Então, definir o sentido, a gente vai começar a desenhar. Aí, eu vou utilizar a caneta Stabilo na cor marrom. Eu começo com a cor mais clara. E depois, a gente vai definir as áreas escuras utilizando a caneta preta. Então, ó, você vai, ó, coloca a ponta com pressão na mão e solta. Deixa eu fazer aqui de novo que eu deixei muito tempo. Ó, coloca a pontinha e solta, pontinha e solta, pontinha e solta a mão, ó.
levando os pelinhos no sentido certo, ó. Espero que vocês estejam conseguindo visualizar bem. E aí, vocês vão sobrepondo, tá? Os pelinhos, eles não podem fazer isso aqui, ó. Aí, depois você começa outra carreirinha aqui embaixo, entendeu? Não podem posicionar os pelos assim de forma paralela. Tem que ser sobrepostos em locais aleatórios, tá? Porque isso traz mais realidade. Então, ó, põe a ponta, puxa, põe a ponta, puxa. Na aranha, os pelos são curtos, tá? Então, vocês vão fazer eles menores. Se fosse, por exemplo, fazer um cachorro que tem pelo longo, aí vocês vão fazer pelos, ó, mais longos, tá? Então, isso também tem que observar qual que é o comprimento do pelo do animal que você está desenhando. Então, esse daqui, ele é curtinho, ó. Então, vocês vão fazendo várias camadinhas sobrepostas, tá? De pelo, sempre respeitando o sentido do pelo. Ó, isso vocês fazem rapidinho, pegando a prática, vai que vai, rapidinho, tá? Aí, aqui, ó, já vai mudar o sentido, ó. Aí, vocês começam a mudar, ó. Ó, aí aqui já vai mudando. Tá? E aqui no caso da aranha, é legal, não só da aranha, mas de todos os animais, tá? O pelinho, ele não pode terminar exatamente aqui no limite do desenho. Se terminar assim, também não fica nada muito real. Então, a gente tem que sair, ó, deixar ele sair um pouquinho pra fora. E deixa ele sair assim, ó, bem aleatório. Um acaba mais curto, o outro vai um pouquinho mais longo. Isso tudo vai trazer também realismo. Vai ficar muito mais coerente o seu desenho com a realidade. Ó, acho que deu para vocês entenderem, né? Só que tá vendo como fica estranho se a gente não faz um fundo? Fica parecendo um bicho pelado, né? Então, é bem importante fazer esse fundinho, tá, gente? Então, acho que são essas as observações. Então, agora vamos lá para o desenho de fato no livro. Então, vamos lá. Então, eu vou começar com a caneta Stabilo marrom escura. Então, eu começo obedecendo o sentido dos pelos, pelinhos curtos, e eu vou fazer isso por todo o corpinho dela, tá? Agora eu vou dar uma aceleradinha para finalizar essa parte. Ó, gente, então ficou assim. Então, eu fiz aqui a minha primeira camada com a canetinha marrom. Agora, eu vou utilizar a caneta preta, Stabilo preta, somente nas áreas mais escuras, as áreas de sombra. Também seguindo o mesmo critério, tá? Respeitando o sentido dos pelos. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, agora eu tô aqui com a preta. A mesma coisa, ó. Então, só nas áreas de sombra. E lembra de deixar aqueles pelinhos saindo para fora do limite do desenho.
E aí vocês podem fazer mais de uma camada aqui de pelinhos, conforme vocês quiserem mais intensidade da cor. Isso aqui, ele se enquadraria, eu digo, na técnica de rachuras, tá? Que é onde se trabalha fazendo risquinhos, para você preencher um desenho. Então, quando os risquinhos estão mais próximos, quanto mais sobreposição de risquinhos, mais escuro fica o desenho. Quanto mais espaçados os risquinhos, mais claro fica o desenho. Então, é a mesma coisa. É igual a técnica de pontilhismo, dos pontinhos, igual eu ensinei lá no vídeo das pedrinhas. Quanto mais próximas os pontinhos, mais escuro. Quanto mais espaçados os pontinhos, mais claro. E aqui a gente utiliza o mesmo conceito, tá? Ó, então já dá pra gente perceber aqui um volume, ó, onde tá mais escuro, onde tá mais claro. E é um volume com textura, tá vendo? Então aqui a gente tá trabalhando com textura de pelos, para trazer um pouco desse realismo. Ok, agora, pessoal, aqui nesse desenho, ele tem uns grafismos, né, aqui no corpinho da aranha. Eu ignorei simplesmente esses riscos, esses outros desenhos internos e fiz por cima mesmo. Mas você vê que mesmo assim, principalmente aqui no zoom, dá pra ver por baixo, tá? Aí quem quiser apagar esses risquinhos passando uma tinta branca aqui por cima, fica à vontade, tá? Eu normalmente eu não apago, eu faço assim mesmo, que eu acho que esses riscos aparecendo assim por baixo, eles ajudam até na textura também, quando é um desenho que precisa de textura. Então eu acabo deixando. E outra coisa, vocês provavelmente vão me perguntar, eu não tenho a caneta Stabilo, o que que eu posso usar no lugar, o que que eu posso substituir, tá? Você pode usar o próprio lápis de cor para substituir. Só que aí, se for para fazer isso com lápis de cor, aí eu aconselho vocês trabalharem com um lápis mais seco, um lápis que não seja muito encerado. No caso, esse daqui que eu tô usando, que é o Super Soft da Faber-Castell, ele não funciona muito bem, porque além dele ser muito macio, é difícil eu manter uma ponta extremamente fina, ela se desgasta muito rápido, e ele não vai pigmentar tão bem por cima dessa camadinha que eu fiz para ser fundo, tá? Por causa desse enceramento, né, que ele possui. Então, eu aconselho vocês usarem um lápis seco comum. Pode ser o Faber-Castell seco escolar comum, qualquer lápis que não seja assim tão enceradinho, tá? Aí vocês podem tentar fazer também, eu acho que dá certo, com caneta Bic ou caneta gel, só que aí vocês vão vendo as cores, tá? Também não precisa ser necessariamente a preta e a marrom. Aqui eu usei a preta e a marrom, porque ela vai combinar com as cores que eu escolhi, esses tons amarronzados, tá? Aí vai de acordo com a cor que você escolher de fundo para sua aranha. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma aranha cor-de-rosa. Aí você pintaria o fundo de rosinha, escolheria lá uns 2 tons rosados para fazer a sombra e a luz. E aí por cima você poderia utilizar uma caneta violeta, um pink, uma cor que vai se sobressair por cima do fundo, tá? Tem que ser um ou 2 tons acima da cor do fundo. Para quem tiver também, dá para trabalhar com canetinha hidrocor, desde que a ponta dela seja bem fininha, tá? Então, gente, tudo é questão de adaptar com os materiais que você tem em casa. Agora, então, para mim dar mais luminosidade e dar mais esse efeito de terceira dimensão aqui para esses pelos, para dar uma aparência de que eles estão se sobressaindo aqui por cima do desenho, eu vou trabalhar agora com a caneta branca Posca. E aí a Posca também vocês podem
podem substituir ela por outros materiais. Você pode fazer com a caneta em gel branca, pode fazer com tinta, aí vocês vão usar um pincel bem fininho, que aí tem que ter um pouco mais de habilidade para trabalhar com o pincel, tá? E para quem tiver um lápis branco também que seja bem pigmentado, também pode trabalhar com lápis branco, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora com a posca, né, aí tem que agitar. Aí, eu vou fazer alguns pontos de luz, concentrando a maior parte aqui no centro, que é a parte que eu quero mais volume, a parte mais iluminada. E aí, o que eu faço? Ó. Então, eu vou fazer eles mais espaçados. E aí, ó, antes que a tinta seque, eu passo o dedo assim em cima para dar uma amenizada na cor. Ele vai suavizar esse tom branco. A princípio, eu quero fazer só um fundinho, assim, com essa caneta branca. Eu não quero tanto contraste. Ó, põe o dedo. Bom, agora eu vou fazer mais uns pontos brancos para mim trazer mais contraste. Agora eu não vou passar o dedinho. Aí eu vou fazer... Opa, a caneta não tá saindo. Ó. Aí eu vou fazer uns mais aleatórios. Pronto. Aí agora, de fato, eu criei a luz aqui na minha aranha. Tá? Ó, a gente já tem a impressão aqui dela ser bem gordinha, né? E bem peluda. Deixa eu afastar aqui para vocês terem uma noção. Tá? E aí, a mesma coisa eu vou fazer nessas outras partes aqui que compõem o corpinho da aranha, tá? Então, eu faço aqui nessa segunda parte a mesma coisa. Aqui na partezinha da cabeça também eu faço da mesma forma. Só que a cabecinha, geralmente, eu gosto de fazer mais escura. Então, a cabeça eu trabalhei só com marrom escuro e mais com a canetinha Stabilo preta, que eu queria a cabecinha mais escura, ó. Tá vendo aqui nessa, ó? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó, nessa daqui que eu fiz, ó, tá vendo que a cabecinha dela eu fiz um pouquinho mais escura do que o resto do corpo, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a perninha, tá? Como que eu faço. Bom, então a perninha, eu queria ela num tom mais claro do que o corpo, para que ela se sobressaia principalmente sobre o fundo. Então, na perninha, trabalhei somente com o ocre queimado, 387. Então, muito simples. Aí, você vai colorir ela todinha, a gente vai fazer aquele fundo com o ocre. Certo? E aqui eu vou trabalhar só com a Stabilo preta, então eu quero um contraste maior dos pelos com o fundo. Por isso que eu não vou usar a marrom, senão a marrom vai ficar um sobretom, vai ficar muito próximo às cores. Então, eu quero que o pelo se sobressaia do fundo. Então, o sentido da perninha vai ser duas diagonais em lados opostos. Então, ó, a gente vai começando, ó, do centro da perninha. Deixa eu ver se dá pra colocar mais um, pra vocês verem. Ó,
o centro da perninha pra fora. Na perninha, o pelo sai bastante pra fora, ó. E do outro lado, ó. Agora, uma diagonal oposta. E você pode cruzar com o pelinho anterior. Não só pode, como deve. Aqui na pontinha, você vai fazer isso aqui, ó. Vai espigar, ó. Fica parecendo um espantalhinho. E aí, você pode voltar. Fazer mais uma camada. Ó, dá pra ver, né? Como que fica a perninha. Bom, feito isso, aí agora eu vou dar luminosidade. Aí eu vou usar agora a caneta branca Posca. Então, eu vou fazer alguns pontinhos. Olhando assim muito de perto parece estranho, né? A gente não tem uma dimensão direito. Ó. Como a perna fica gordinha, diferença das outras. Então, é isso, gente. Eu vou fazer agora aqui todo o resto da aranha acelerado para vocês verem, tá? Viu como é simples? É muito fácil, muito fácil. Lógico que num desenho maior isso vai ser mais demorado, né? Porque você tem uma área maior para cobrir. Mas a maneira de fazer é bem fácil, bem simples. Então, vou mostrar agora para vocês o final. Bom, gente, então é isso. A aranha aqui já finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Compartilhem o vídeo, deixa o seu like, ativa aí o sininho para vocês serem notificados quando sair um vídeo novo. Mas eu tô tentando fazer um vídeo por semana para vocês, tá bom? E deixa aqui seus comentários, o que vocês acharam, me fala se vocês imaginavam que era assim tão simples que fazia, comenta aqui. E se alguém reproduzir essa técnica, me marquem lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui no box de descrição do vídeo. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau!